a especialidade da casa da HBO aconteceu. Parecia Game of Thrones, hein, Thais? Exatamente. Que episódio tivemos nessa segunda temporada, o segundo episódio de The Last of Us? A HBO mais uma vez deixou os nossos domingos à noite tristes. Fique ligado que nós vamos falar agora todas as nossas impressões do segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Vem comigo. Fala, resenheiros, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E esse é o Resenha Pocket especial The Last of Us. Toda semana a gente falando nossas impressões aqui dos episódios. Exatamente. Aquilo que mais temíamos aconteceu. Exato. O episódio 2 trouxe a trágica morte. Se você ainda não assistiu... Verdade, se você ainda não assistiu, vai ter spoilers a partir de agora. Assista o episódio primeiro, depois volta aqui. Beleza, você foi avisado. Então, o episódio 2 de The Last of Us, da segunda temporada, trouxe a trágica morte de Joel, o nosso querido Joel, o idoso Joel. Cara, a minha sensação, assim... Vamos falar isso no final, né? Vamos falar de Melhor. acordo com como a gente já tá acostumado, de como que começou o episódio, mas assim, pra quem jogou o jogo, já sabia o que ia acontecer. Eu só tinha a dúvida de se a HBO teria a coragem de fazer como o jogo fez, de já no início da história, já matar o personagem do Joel. Eu achei que eles iam enrolar um pouco mais, né? Também. Mas a gente vai falando isso no decorrer do episódio. Mas eles tiveram, sim, coragem, e eu gostei dessa coragem. Eu também gostei bastante, tá? Começamos aqui o episódio com a Abby tendo um pesadelo, né? Sobre Sim. o pai dela lá, e é uma cena bem, bem legal dela revisitando esse momento da morte. No jogo a gente tem Do pai bastante isso, dos personagens tendo sonho, principalmente a Abby, com esse corredor ali do hospital, né, em Salt Lake City, né, onde o Joey fez ali aquela chacina, né. Eu até dos vi vagabundos. uma coisa legal esses dias na internet, era assim, e se o Joe tivesse atirado só na perna, né, do médico? Pois é. Estaria o médico vivo e ele também vivo. Exato. Cara, se você pensar, né, como a gente falou no primeiro episódio, é uma série, é uma história sobre vingança. E que mostra que uma vingança, ela leva a outra vingança e pode virar Nunca tem um fim, um né? ciclo sem fim. Lógico que ali nós tínhamos a visão do Joel, né, do que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo ali para salvar a Ellie, com quem ele tinha adquirido afeto, né, quase um afeto de pai para filha, ali durante toda a história que a gente viu na primeira temporada. Porém, tem o outro lado da história, né? Tem o outro lado da história que é isso que provavelmente a temporada vai explorar bastante. E essa decisão deles fazerem dessa forma, de já apresentar a Abby pra gente desde o primeiro episódio, né? Isso não acontece no jogo. Pra quem não jogou, Não. a gente joga com o sentimento de pensar assim, quem são as pessoas, por que eles mataram o Joel, entendeu? A gente sabe que tem esse contexto assim, meio por cima, né? A gente imagina. A gente fica realmente com aquela sensação de que eles estavam realmente buscando o Joel, principalmente a hora que o Joel fala o nome dele, né? Perante os demais, todos eles se espantam de ser o Joel, né? Então que mostra que eles já estavam atrás do Joel naquele momento, no jogo, né? Isso eu tô falando. Então você fica com aquela impressão de que era uma vingança, mas por quê? Quem são essas pessoas? A série já entregou pra gente de mão beijada, né, no início, que a Abby, ela é filha do médico que faria a cirurgia lá na Ellie no final da primeira temporada. E aqui a Abby acorda, né? Sim. E o mais, tipo assim, impressionante pra mim, e mais impactante também, é que parece uma vingança só dela, certo? Isso, E eu não terminei o jogo ainda. Uhum. E os companheiros dela ali, eles são meio relutantes ainda. A não ser um deles ali que a gente vê no episódio que ele realmente também queria vingança. Você tocou num ponto legal da história, porque no jogo a gente realmente acha que os 5 são maldosos, Uhum. são bandidos,
que merecem... Bandidinho. Bandidinhos que merecem morrer. Então, quando você tá ali com a Ellie e você vai ver o que vai acontecer, o que a Ellie vai fazer, você vai... Não, tá merecido, vamos pra cima e tal. Mas a série optou por mostrar esse lado humano já dos companheiros, de que, ao que parece, alguns já estavam relutantes. A série optou por mostrar isso já. No jogo a gente não tem essa impressão. Exatamente. A gente não tem essa impressão, né? A gente tem realmente só mesmo a versão, o olhar da Ellie sobre aquele momento. Então é legal a série já ter mostrado essa dicotomia. Eu acho que a série vai acabar misturando as duas histórias. Não vai ser igual o jogo, que contou primeiro a versão da Ellie e depois a versão da Abby, de todo o ocorrido. Eu acho que a série vai ficar misturando todo o tempo as duas histórias, numa sincronia assim. E agora eu já tenho minhas dúvidas de até onde essa série, essa segunda temporada vai. Lembrando que já tem confirmado a terceira temporada, sim. Então acredito que eles vão, com certeza, vão fazer essas 2 temporadas baseadas no segundo jogo, né? Não sei como é que vai ser ali essa divisão, sim, aí dessas temporadas, né? Aí aqui a gente vê os amigos ali da Abby, né? Eles meio relutantes. Essa, sim, atriz ela até chora na hora da execução ali do Joel, e realmente a atriz chorou. Você viu isso daí? Não vi. Ela chorou e eles deixaram na cena. Que legal. Não era uma coisa combinada, era espontâneo. Foi espontâneo. E daí a Abby sai, né, pra fazer a patrulha dela. Tava bem frio ali a cara dela. Lembrando que nesse momento eles estavam tentando convencer a Abby a não seguir mais com a vingança. No sentido de que eles estavam crentes de que eles iam morrer tentando fazer isso. Porque eles olharam Jackson, eles não acharam de manhã, que era, né? Eles não acharam que era uma cidade toda estruturada, com patrulhas, né? Eles achavam que era um acampamento, né? E eles estavam ali, até a ideia esqueci o nome do rapaz lá, o de barba, falou depois que ela saiu, né? Ela falou, voltar embora. O meu plano é convencer a Abby a não seguir com isso, porque senão todos nós vamos morrer. Aí ela sai, né, na patrulha e dá uma sorte danada, né? Dá uma sorte danada ali. Mas antes disso a gente vê ali o Jesse vindo chamar a Ellie para a patrulha. Aí eu vejo a primeira grande diferença e grande mudança que a série fez com relação ao jogo. Porque o Jesse vem chamar a Ellie, ele acorda ela ali mesmo para a patrulha, mas quem sai com a patrulha junto com a Ellie é a Dina. Sim. Então, a gente vai ver que eles chegam naquele laboratório lá que tem... Do Eugene, né? Isso, do Eugene. Naquele momento é a Ellie e a Dina que chegam. Inclusive elas têm um romance ali. Tem uma cena mais caliente entre as duas, porque elas passam a noite nesse laboratório. Sim. Enquanto que na série eles optaram por levar a Ellie e o Jesse para esse laboratório. E não foi um tempo muito grande que eles ficaram ali, né? Foi só um período curto. Sim. Mas no jogo dá a entender que elas passam uma noite, um tempo, assim, até passar aquela tempestade de neve. E é muito legal que, assim, deixa a impressão nessa cena que a Ellie e o Joey meio que fizeram as pazes, já se acertaram, né? Porque ela falou, então vou fazer a patrulha com o Joey, cadê ele, né? E ela chega a falar pra ele, a gente já se acertou, a gente tá melhorando. Sim. Então já tá um ar melhor no clima entre eles. Porque naquela cena em que ela chega no final do primeiro episódio, em que ela chega, ele tá com o violão ali na área e ela passa direto por ele, no jogo a gente vê que vai ter uma continuação dessa cena. Só que no jogo a gente só vê essa continuação no final do jogo, mas no final mesmo. Então jogo, teremos ainda um flashback dessa cena. Dessa cena. Só que aqui a série também optou por já demonstrar pra gente que os dois meio que conversaram positivamente. Foi bem sutil, né? Sutil, mas já demonstraram, exatamente. E daí, acho que a maior mudança, né, em relação ao jogo é que o Tommy não foi fazer a patrulha com o Joel. Exatamente. Né? E eles colocaram aí uma coisa muito legal nessa dinâmica aí, que o Tommy ficou ali, ele deu uma orientação ali para toda a população de Jackson ali em relação a um possível ataque que eles poderiam sofrer dos infectados, né? Isso, porque eles chegaram até a falar que eles tinham essa preocupação dos infectados que estavam congelados. Eles encontraram esses infectados meio escondidos, né? Congelados embaixo da neve. E eles estavam com receio já desses infectados, eles
ou conforme a neve fosse baixando, ou, né, eles atacassem a cidade ali. Tivemos o pedido de desculpas aí do... Isso também tem no jogo, né? Ela Preconceito Wishes, né? Isso, exatamente. Ele faz ali um pedido de desculpa, né? Meio sem jeito, né? Meio que obrigado, sim, né? Enfim, né? A gente tem esse momento aí de reconciliação, vamos dizer assim, entre os dois ali. Preconceito Wishes é genial. Não falam isso na série, fala assim no jogo, né? Fala assim. Aí aqui temos a Abby. Ela avistou 2 pessoas ali, né? Sim. Por coincidência, era o Joel e a Dina fazendo a patrulha deles lá também. No jogo, ela não vê os dois, que na verdade é o Joel e o Tommy, né? Isso. Que estão na patrulha. Ela não vê os dois. No jogo, você começa ali na neve, comandando ela, você até se pensa assim, mas quem que é essa personagem? Do nada, tipo... E é muito legal que eles fizeram uma desculpa pra ela, que depois dessa cena, ela olha, ela quer ver quem é. Ela quer descobrir quem é e ela acaba caindo ali numa... Ela cai ali numa... Como é que fala? Quando você... Um penhasco ali, né? Ela cai num penhasco ali, uma ribanceira ali de neve e acaba atraindo vários infectados. E foi nessa hora que ela tentou ver quem era, tentou chegar mais próximo pra ver quem que tava ali fazendo essa patrulha, né? Isso, e a gente vê que ela que desencadeia também toda essa perseguição dos infectados que causa destruição lá também em Jacksonville, né? Cara, me lembrou muito Game of Thrones. A muralha pura. Exatamente. Cara, me lembrou muito. Eu olhava assim, meu olho brilhava, falei, nossa, que tanto é que todo mundo sensação. Tá falando que é a HBO se redimindo pela batalha que ela entregou ali em Game of Thrones, que não agradou muita gente, né? A Noite Longa, eu acho, né? Isso, a Noite Longa. Eu acho que é isso. Que foi muito escuro, né? Uma opção de direção para economizar efeito especial e que até hoje muita gente não acredita que foi feito daquela forma. E aqui nós temos a redenção da HBO fazendo uma baita de uma batalha aqui, né? Sim. Aí, aqui a chegada deles no laboratório, isso. Que eu já expliquei que no jogo é a Dina que chega com a Ellie aí, e elas passam um tempo maior ali, mas no geral é muito fiel, a questão ali até da máscara que ela acha, a máscara com aquele bong, né? Aquele bong de fumar, sim. De fumar erva. E é legal o Jesse, ele comenta sobre a história do Joel ter matado o Eugene. Ele comenta. Ele dá uma comentada meio por cima assim, mas não deixa claro o que aconteceu. O que aconteceu. Acho que ainda a série vai explicar, né? E aí ele fala, nossa, ele era um vagalume, né? Então ela despertou alguma coisa nela pra ela querer descobrir, né? Exatamente. Seguindo então, né? Aí a gente tem esse momento que a gente já falou da Abby caindo ali naquele monte de infectado congelado, entre aspas, mas desperta eles que começa a perseguição. Essa parte em diante ficou muito fiel ao jogo. Frenético. Porque você começa a correr dos infectados no jogo também, e na hora que você acha que o infectado vai pegar ela, você passa por essas grades Sim. e tal, tudo, e na hora que o infectado vai pegar ela, chega o Joel com um Tommy no jogo e salva ela. Nesse caso, chegou o Joel com a Dina. Com a Dina salvando ela, e o que deixa mais amargo ainda, né? Ele ter salvado ela ali, né? E nesse momento ainda ela não tinha ouvido o nome dele. Isso, né? Aqui ela ouviu. Aí a hora que ela entra, né? Daí a Dina chama, né? Joel. Aí ela já... E muito boa atriz, né? A Abby, né? Não precisa... Escolheram muito bem. Em contrapartida, né? O Tommy não consegue conversar nem com o... Não consegue contato, né? Não consegue contato, né? Por rádio, nem com o Joel e nem com a Dina. Sim. E acaba interceptando o sinal ali, o Jesse e a Ellie, eles ficam sabendo que os dois estão perdidos e estão sem resposta. Então, o que eles fazem? Eles vão atrás do Joel e eles se dividem, e né? da Dina. E eles se dividem. Enquanto isso, lá a Abby dá a ideia, isso também acontece no jogo, dá a ideia ali pro Joel e pra Dina para que eles se abriguem na casa onde eles estão, né? Com os amigos dela. Sim. E eles vão, né? E vão nessa em direção. O Joel chega a ver de longe ali Jacksonville sendo atacado, né? Porque também parte dos infectados ali, ele acaba indo em direção a Jacksonville. Parte não, todos, né? Isso. Todos os infectados. E pra você que não entendeu essa parte aqui, ó, desse cano que tava ali com os fungos,
o fungo ele tem como se fosse uma memória coletiva, né? Uma rede neural. Uma rede neural. Isso. Então, foi por isso que eles foram atacar Jackson. Porque eles chegaram até ali e daí, a partir do momento em que eeles mexeram ali... Eles sentem, né? Eles sentiram que ali tinham humanos, ele atrai toda a manada que tem como se fosse essa mente coletiva. Mente coletiva, essa mente coletiva, e atraiu todos os infectados. Isso não tem no jogo. No jogo a gente tem outras coisas, que são os esporos e tal. Né? Que você tem que usar máscara. Tem que usar máscara em determinados locais que a infecção tá mais forte, né? No jogo, na série, a gente não vai ter essa... Pelo menos até agora a gente não teve essa questão dos esporos, e eu acredito que não vamos ter. E em contrapartida eles inventaram para a série essa questão da conexão neural, aí, que seria como se fosse essas raízes aí que fica por baixo da terra, que se comunicam com todos os infectados. Eu achei essa parte aí da muralha aí de Jackson é uma decisão meio burra, né? Eu também achei. Porque tacar fogo ali do lado do muro deles ali, o muro deles é inteiro de madeira, né? Perigoso. E outra coisa que eu não gostei também foi pensando assim, lógico, eles estão primeiro pensando em se defender, mas... Pô, gasolina, né, cara? Acho que gasolina ali... Mas visualmente, olha isso, visualmente muito bom. Muito bom. Mas você jogar esses barris de gasolina, cara, e desperdiçar algo que é tão valioso, né, para um apocalipse que é a gasolina. Enfim, e daí a gente tem ali eu sempre esqueço o nome desse infectado, um baiacu. Um baiacu. Eu tava esquecendo também. Exatamente, que apareceu ali, muito bem feito, né, cara? Muito bem feito. Ele mistura efeitos práticos com um pouco de CGI, mas, cara, fica muito legal. E a forma que, tipo, ele tomando tiro ali, não caindo, lembra muito o jogo. A única diferença é que no jogo ele joga pólen. Ele joga pólen, é verdade. Ele joga uns esporos, assim, né? Ele tem ataque de longe também, então você não consegue ficar de longe atirando nele tão facilmente, assim. E essa parte foi muito legal, né? Sim, porque também, igual o jogo, quando você queima um infectado... Faz muito sentido, né? Quando você queima ele, tanto com o lança-chamas quanto com o coquetel Molotov, ele continua sofrendo dano e daí ele pode morrer logo depois. Mas ele foi bem legal essa opção aí e gerou também essa preocupação ali, né? Mas a gente sabia que não ia acontecer nada com o Tommy, pelo menos eu sabia, né? Todo mundo sabia. Eu acho que sim, né? Mas assim, é muito interessante essa escolha deles deixarem o Tommy em Jackson. Eu achei polêmico. Eu quero ver como que a série vai se desenvolver com relação a isso. Dessa imagem dele de liderança, não lembro se no jogo ele é um líder assim em Jackson, ele deve ter algum papel de liderança, mas não é o líder, o cara que ele é escutado, entendeu? Não é explorado tanto. Porque pense bem, e se ele sai de Jackson seria tomado pelos infectados, se ele fosse traído do Joe, sim. Quem sobrevivesse iria ter raiva dele, né? Porque, viu, ele é nosso líder, porque ele abandonou a gente? Só por causa do irmão dele, né? Eu não sei se a gente deixou bem claro, mas essa invasão dos infectados em Jackson não tem no jogo. Não tem. Tá? Enquanto o Joel e o Tommy estão lá com a Abby, né, no chalé lá, a Ellie está com a Dina, e nesse momento a Ellie e a Dina saem atrás do Joel e do Tommy, que estão perdidos na nevasca. Tá? E Jacksonville está tranquilo no jogo, tá? Está lá só aguardando o retorno deles dessa patrulha. Quando o Joel morre, o Tommy tá do lado dele. Do lado. Então essa escolha da série em não ter o Joel, não ter o Tommy na hora da morte do Joel, junto ali com a Ellie, vai ser algo que a série vai ter que dar uma pedaladinha aí. Não, mas eu acho assim que, olha, imagina eles voltando naquela cena terrível. Sim. Ali a Ellie devastada. Eles trazendo o Joe amarrado ali, né? Sim. Que a gente vai ver a cena no final. Mas na hora que eles estiverem chegando... Verem tipo, os dois impactos, né? Eles vendo o Jackson devastada. E o Tommy vendo que o irmão dele morreu. Também. E que eles foram atacados. É que no jogo, a gente vê que os dois estopins dessa vingança, logo depois que acontece a morte do Joe, é a Ellie e o Tommy, que foram os que viram a morte ali, né? Viram a frieza da Abby. E os dois são os que estão com mais sangue no olho, assim, de realmente se vingar. Eu acho que na série eles vão colocar essa culpa no Tommy de não estar junto com o irmão. Pode ser. Né? De não estar junto com o irmão no momento em que ele precisou, de repente. Né? Então, enfim, vamos ver como que a série Esperemos os próximos episódios. Vai lidar com isso. Mas foi muito bom, cara. A parte dos cachorros, Craque muito do jogo. bom. Craque do jogo.
Cara, me lembrou muito Game of Thrones também. Dos lobos. Sério? Lembra? Quando eles atacavam verdade, também. Verdade. Cara, verdade. muito bom. Eu falo, a HBO usou essa batalha pra se redimir lá das batalhas do Game of Thrones. E aqui começa a sequência mais... Exato. Eu me senti assim, como se tivesse voltado no tempo e não conseguido mudar a história. Tipo assim, eu ficava assim, nossa, tomara que aconteça uma coisa diferente, sei lá. Eu não queria que acontecesse. Eu ficava falando assim, cara, não vá, não entra aí, sabe? Poxa, cara, enfim, a gente sabia o que ia acontecer, mas no fundo a gente não queria que acontecesse de novo, né? Porque pra gente que não sabia na hora do jogo ali ver isso acontecer, cara, com 40 minutos no máximo do gameplay já acontece isso. E você fica naquela... Você não acredita que aquilo aconteceu. Então a gente praticamente reviveu isso, né? Pra gente que jogou, né, e já sabia o que ia acontecer, foi impactante. Imagine pra quem não sabia. Eu filmei a minha esposa, a reação dela. Ela ficou impactada, não quer assistir mais. Exato. Falei, calma, vamos assistir que você vai ter recompensa, né? E daí o Joel chega ali, né? A Abby conta pros demais que ele é o Joel. E daí os caras que estavam com a ideia de tentar convencer ela a não seguir a vingança falaram, pô, o cara apareceu aqui de mão beijada pra gente, em minoria, né? Vamos fazer agora não tem o que a gente fazer pra que a Abby volte atrás dessa vingança. E ela já rende ele ali, dá um tiro, né? No jogo também assim. Acontece no jogo também. Né? E pega o famoso taco de golfe. Então se você lá... Antes, se você não sabia que isso ia acontecer na segunda temporada e via alguém brincando lá, nossa, essa temporada vai ser uma tacada, vai passar rápido igual uma tacada, já era uma zoeira que o pessoal fazia com relação ao taco de golfe. E nessa hora era a Abby 100% vingativa e os outros aí olhando pro outro, sim, sabe? Exato. Tipo assim, sabe que o que a gente tá fazendo é certo, né? Exato. Então você vê essas duas vertentes, né? E a Ellie chega nesse exato momento. Exato, chega ali no momento que ela tá praticamente torturando o Joel, né? Porque ela fala que não queria que fosse rápido, né? A morte do Joel. E no jogo exatamente assim. Que daí na hora que ela dá o tiro na perna do Joel, já corta, você começa a controlar a Abby chegando na casa. A Ellie chegando na casa. E é muito igual. A forma como ela chega, com a arminha na mão, e daí a gente vai escutando no jogo, e da mesma forma na série, a gente vai escutando os gritos do Joel, os gritos e tal. A gente chega no cômodo onde o Joel está, igualzinho, não tem que tirar nem pôr nessa parte da série. Take de câmera, igual. Take atrás dela, assim, né? E ela chegando, daí o pessoal rende a Ellie também, coloca ela no chão. A única diferença é que daí nesse momento também... No jogo tá o Tommy ali rendido junto com o Joel. E o Joel todo desfigurado já, porque a Ellie... E a Dina, nesse rolê, ela foi... Colocaram ela pra dormir. Tomou um boa noite Cinderela ali, né? Então a Dina não viu o que aconteceu. Não viu. Foi uma boa solução porque deram... Porque a Dina não está nesse momento no jogo. E quebraria a Dina, eu acho. Exato. Então, acho que pra manter o fato da Dina não ter visto a morte do Joel, não ter visto... Eles optaram por sedar ela ali e ela não conseguir ver nada. Porque no jogo realmente ela se separa da Ellie na hora de buscar o Joel e o Tommy. E a Ellie que vai pra casa, ela vai pra outro local. Então, aí, cara, daí pra frente bem igual, assim. O Joel todo deformado ali já. Mas uma das coisas que mais me quebrou nesse momento foi ela pedindo pra ele levantar e ele tentando, né? Ele tenta dar uma levantada assim, cara, com a cabeça. Muito bem feita essa série, a Bella Ramsey mandou muito bem nessa parte. Ela fala as mesmas frases do jogo, né? Ela fala primeiro para ele levantar, depois que a Abby mata o Joel, ela fala que vai matar todos eles e tal. Sim, a Dina tá aqui, ó. Isso. Tá apagada. E esse cara também tá com vingança nos olhos. Exato. Que é o Capitão América, né? No Capitão América não, o Falcão. É o Falcão. Falcão da Marvel. O atual Falcão. A única diferença que nós temos com relação ao jogo nesse momento é que na série a Abby finaliza o Joel ali com o taco de golfe quebrado e, né, fincando ele ali no pescoço do Joel. No jogo, ela finaliza ele com uma pancada final mesmo, uma pancada final com o taco ainda não quebrado, né, intacto ali. Ela finaliza com uma pancada final. Isso, e eles vão embora, né? Deixam ela ali
E essa cena... Não, cara... essa não tem no jogo, cara. Essa não tem no jogo da Ellie indo e deitando assim junto com o Joel, mas ficou sensacional essa cena. Eu acho que essa intenção, essa opção deles não terminarem com a pancada é pra não dar o mesmo efeito que deu no jogo. Sim. Porque no jogo a Abby dá a pancada e corta a cena. Aí já aparece o velório do Joel. Eu que joguei e não sabia o final da história, eu fiquei boa parte do jogo achando que o Joel ia voltar em algum momento. Eu fiquei imaginando que eles iam colocar que foi algo planejado pra ocultar o Joel, enfim. Tanto é que tem um momento na frente do jogo que o Jesse vai aparecer e na forma como ele aparece eu achei que era o Joel no momento. Enfim, você fica com aquela impressão todo momento que o Joel voltaria. Só que eu acho que eles quiseram fazer dessa forma, da Abby claramente matar ele, finalizando ali com uma, né, com o taco quebrado, né? Quebrado, para mostrar. Olha a violência, chegou a quebrar o taco. E o taco de golfe ele é ferro, forte, né? De ferro, né? Isso. Esse take aqui me lembra muito Breaking Bad. No final, quem terminou Breaking Bad, olha esse take assim, vai saber o que eu tô falando. Interessante. Então ficou sem sombra de dúvidas, realmente, pra nós do jogo ficava uma esperancinha do Joel voltar, mas a série não quis deixar essa esperança aí. Então, e essa cena aí daí deles carregando o corpo do Joel ali, né, arrastado, né, também não tem no jogo, foi uma inovação da série e eu achei bem impactante. E aí eles vão chegar sim em Jackson. Exato. E o Tommy vai ver essa cena. Muitas emoções aguardam. Se você acha, desanimei, não vou assistir mais essa série, você vai estar perdendo uma das melhores histórias da sua vida. Exatamente. Não desista porque o teu personagem principal morreu. Tem uma riquíssima história vindo por aí. E ele volta muito em flashbacks. O Joel não saiu, calma. Tem flashbacks maravilhosos que justamente a gente sabendo o fim dele vai ser mais emocionante ainda. Vai aquecer o coração de vocês. Vai aquecer o nosso coração. Então é isso. Essas foram as nossas impressões. Eu achei que a série ousou bastante, inovou bastante, né? A gente já tinha falado que a gente tinha essa impressão que a segunda temporada teria uma liberdade criativa maior do que a primeira temporada. E eu não imaginava que eles iam usar tanto de fazer toda essa invasão em Jacksonville no momento mais emblemático do jogo, que é a morte do Joel. Eu acho que até agora só acertos. Só acertos até agora. Eu quero ver como que eles vão lidar com essas pequenas mudanças. O Tommy não estar lá no momento da morte. Enfim, eu quero ver como que eles vão lidar. Já tá mostrando as motivações da Abby desde o começo. Eu quero ver, ter uma impressão de como vai ser ao final. Então aqueles que ficam já falando, a HBO errou em fazer isso, em inverter aquilo, porque no jogo... Gente, vamos ver o trabalho final. Terminou a temporada, aí a gente já pode ter uma noção de se foi um acerto, se não foi, fazer essa forma de contar a história. Eu achei perfeito. Eu gostei cada demais decisão, também. Assim, a coragem deles fazerem essa morte, né? Quando acabou a primeira temporada, a gente pensou, será que eles vão ter coragem de fazer isso? Exato. Será que eles vão passar a segunda temporada inteira enchendo linguiça, né? Pra que o Pedro Pascal não saia? Sim. Eles foram... Eu achei perfeitos. Que eles iam fazer todas aquelas cenas que a gente vê em flashbacks no jogo primeiro. Sim. E daí iriam matar ele no finalzinho da temporada, como um gancho pra terceira temporada, sabe? Eu achei que eles não iam ter essa coragem já de cortar o Pedro Pascal, literalmente, sim. Né, da história já no começo. Mas gostei dessa coragem. Uma pergunta pra você, você acha que nessa segunda temporada vai ter um episódio bem autoral, igual foi na primeira temporada, que foi o episódio lá do casal, né? Do pessoal que não tem nada a ver com o jogo. Eu lembro. Né? Você acha que nessa segunda temporada também vai ter inclusive, é um dos melhores episódios de The Last of Us. Eu gosto muito desse episódio. Muito bom esse episódio. Eu acho que faz parte esses episódios. Mas você acha que vai ter na segunda temporada? Eu acho que vai. Eu também imagino que sim. Também imagino que possa ter. É bom que tenha, porque assim, é aquela história de filler, né? Às vezes é bom você dar uma desafogada, assim, sair um pouquinho da história, pra dar aquela respirada pra depois vir... E sabe qual que eu acho que pode ser esse episódio? Qual? Quando explicar a morte do Eugene. Eu acho que pode ser um episódio inteiro mostrando um flashback do Joel, com a mulher dele. Do porquê ele matou o não, isso sem dúvida a gente vai saber. Vai descobrir, vai ser uma coisa já diferente do jogo, porque do jogo não é assim, então... Exato. São decisões que, por enquanto, nota 10 pra HBO. Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns, HBO. Criadores. E obrigado por fazer a gente sofrer novamente. Mesmo a gente que já sabia o que ia acontecer. E o Pedro Pascal morrendo de novo. De novo, lembra no domingo do Game à of noite. Thrones? Num domingo à noite.
né? O Oberyn Martell? Exatamente. Nossa, que morte também, Montanha. Nossa, meu Deus. Esse gosta de fazer a gente sofrer no domingo à noite pra Chorei. começar aquela segunda já com aquela ressaca emocional. Todo mundo chorou. Valeu, gente. Até mais. Valeu.